Olá pessoal, Felipe Borba. Se eu pudesse te dar uma única dica, essa dica seria: preste atenção na qualidade e não apenas na quantidade do seu networking. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção na qualidade das pessoas com que você passa a maior parte do seu tempo. Elas são pessoas que te engrandecem, que te impulsionam, que te auxiliam, que te ajudam a crescer, que estão ali te motivando, te dando mais vontade, disciplina, ou elas são pessoas que simplesmente sugam a sua energia, pessoas que não impulsionam a sua carreira, pessoas que literalmente cansam a sua mente? Reflita com isso, porque existem dois fatores que nós temos que entender em relação às pessoas. Qualquer pessoa na sua vida, ela é um exemplo ou um alerta. Qualquer pessoa, ela é exemplo ou alerta. Todas as pessoas são exemplos ou alertas. O que eu quero dizer com isso? Pense em uma pessoa que você conhece e que essa pessoa é um grande modelo a seguir de liderança, de comunicação, é um grande pai, é um grande cônjuge, é um grande amigo, uma pessoa que realmente é um modelo para você. Isso quer dizer que essa pessoa é um exemplo na sua vida. Agora pense uma pessoa que ela é completamente sugadora de energia, que está sempre discutindo, sempre envolvida em briga, que o vocabulário dessa pessoa sempre são palavras negativas, pessoas que desaceleram o crescimento de um ambiente, que quando essa pessoa chega o ambiente fica pesado. Pense em pessoas assim, pessoas que estão sempre compartilhando negatividade, estão sempre falando de coisas ruins. Essa pessoa é um alerta, mas todas estão nos ensinando. Então pense, a pessoa que você convive todos os dias é um exemplo, um alerta. Só que aí vem um grande insight. Você é um exemplo ou um alerta? Um alerta do que não seguir, um alerta do que não fazer, um alerta do que não ser nos relacionamentos, na carreira, na saúde, na família? Ou você é um exemplo que impulsiona, que as pessoas realmente precisam seguir a forma como você leva a vida, a leveza com que você leva a vida, a forma como você consegue gerir sua equipe, a sua habilidade de comunicar, a qualidade da sua vida? Pense com você. E o convite que eu tenho é, quando você analisar os pontos que você percebe que você é um alerta, daquilo que precisa ser mudado e melhorado, trabalha isso em você. Nenhuma pessoa no mundo é perfeita. Todos nós somos completamente perfectíveis e podemos nos reinventar, melhorar, evoluir. E o convite é que você tenha humildade o suficiente para aprender com os seus erros e, quiçá, até aprender com os erros da sociedade, olhar para os alertas que existem todos os dias. Se você sair na rua, você encontra pessoas que são alerta, no trânsito é cheio de alerta, nas empresas é cheio de alertas, e nós temos que literalmente aprender com essas pessoas. Se você observar, tem gente que é tão pequeno, em termos mental, ele é tão pequeno que a única forma dele sentir-se grande é diminuindo o outro. Tem gente que é assim, são tão pequenos e a única forma de sentir-se grandes é diminuindo o outro, ao invés de conseguir engrandecer o outro. Isso também são pessoas que são alertas na nossa vida. Então, se você parar para observar, por que você é do time que você é, por que você torce para o clube que você torce, por que você é do partido que você é, por que você frequenta o grupo social que você frequenta, por que você convive com as pessoas que você convive, por que você tem esse padrão de comportamento que você tem? Pelas pessoas que você conviveu e aprendeu ao longo da sua vida. Ponto. Por isso que a abertura desse vídeo eu falei, preste atenção na qualidade do seu networking, porque nós inconscientemente nos tornamos similares às pessoas com que passamos a maior parte do nosso tempo, exceto em alguns casos esporádicos de pessoas que têm uma capacidade de resiliência, uma performance mental muito elevada. Porque eu vejo todos os dias em meus treinamentos pessoas que têm uma vontade de mudar, eles querem realmente mudar, só que uma pessoa que quer mudar, mas ela não tem equilíbrio emocional, a força do meio inserido é mais forte que a força de vontade dela para mudar. Por isso que a pessoa precisa estar atenta a esse meio. Estar atenta às pessoas que passam a maior parte do seu tempo. Na minha pós-graduação em neurociência e comportamento, eu aprendi sobre os neurônios espelhos, que são os neurônios que eles são responsáveis por copiarmos padrões comportamentais, físicos das pessoas e do meio em que estamos inseridos. Então o nosso cérebro faz essa função de mapear, porque nós somos seres sociais. Então quando você entende que, seja consciente ou seja inconscientemente, nós estamos copiando padrões sociais, eu tenho que observar com quem eu me relaciono, e a partir do momento que eu observo as pessoas que eu me relaciono, eu consigo interagir em um nível diferente.
eu preparei aqui para você 6 insights para você lidar com essa questão. Eu preparei aqui, como todos os meus conteúdos são desenvolvidos literalmente da minha mente, eu preparei esses 6 insights, deixei anotado aqui e quero passar eles para você. O primeiro insight é: desenvolva habilidades socioemocionais, ou seja, habilidades para lidar com as suas emoções na sociedade, porque nós vivemos um mundo coletivo. As pessoas são como elas são e não como nós gostaríamos que elas fossem. Por isso que, como existe uma frase muito famosa que diz: seja a mudança que você quer no mundo, é literalmente isso, desenvolver essas habilidades emocionais para lidar com esses fatores. Insight número 2, coloque como meta ser exemplo. Porque no início eu falei sobre pessoas que são exemplos e pessoas que são alertas. E todo mundo está nos ensinando algo, o que ser ou o que não ser. E o convite no insight número 2 aqui é tornar-se um exemplo e constantemente buscar melhorar essas habilidades. O princípio número 3, limite a interação com pessoas tóxicas. As pessoas que são alertas, limite a interação com elas. Você não vai virar as costas para essas pessoas, você não vai tratá-las mal. Você vai tratá-las com respeito, com educação, mas limite a interação com ela. Quando você sentir que as palavras delas estão ficando muito tóxicas, vai se afastando e limita essa interação. Princípio número 4, as pessoas são como elas são. Há instantes eu falei uma frase: elas são como elas são e não como nós gostaríamos que elas fossem. Então entenda isso. Entenda que elas são como elas são, pare de querer mudar os outros, porque você só consegue mudar os outros através do exemplo, mudando o ambiente inserido. Princípio número 5, paz não é ausência de conflito, é presença de equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Paz não é ausência de conflito, é presença de equilíbrio. Por quê? Uma pessoa que vive em paz consigo mesmo não é uma pessoa que não tem conflito no seu relacionamento, com a sua família, no seu trabalho. São pessoas que sabem lidar com os conflitos, que sabem lidar com as outras pessoas. Por isso que paz é a presença de equilíbrio. E o princípio número 6, sentimentos são como clima, muda o tempo todo. Se sentimentos são como clima e mudam o tempo todo, nós temos que entender que algumas vezes as pessoas falam algo e se arrependem logo no final da frase daquilo que falaram. Então, se o sentimento é como o clima e está mudando, nós temos que aprender a raciocinar mais com aquilo que estamos sentindo, se realmente aquilo é fato, porque 95% das nossas preocupações não se transformam em problema e muitas vezes sofremos por antecedência. Então analise esse fator, se realmente as coisas que estão acontecendo na sua vida é um problema ou apenas uma preocupação, e isso pode ser como um clima, vai passar, porque a situação, seja boa ou ruim, ela irá mudar. Então eu tenho um convite que você anote esses 6 passos, esses 6 insights, esses 6 fatores, como você quiser chamar, e relembre disso para o ambiente que você está inserido, seja profissional, seja pessoal. Outra pergunta que eu recebo muito das pessoas é: por que as pessoas são viciadas em sofrer? E isso é muito nítido quando a gente começa a estudar o cérebro e entender os padrões comportamentais. Toda vez que alguém demonstra sofrimento, ela recebe atenção. Toda vez que alguém demonstra dor física ou emocional, ela recebe atenção. E toda vez que recebemos atenção, que é uma das necessidades básicas dos seres humanos desde que viemos ao mundo, nós recebemos um efeito dopaminérgico, ou seja, é liberado no nosso sistema dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer, entre outras funções que a dopamina também tem. Então, toda vez que alguém está demonstrando esse tipo de dor física e emocional, está recebendo atenção, e isso acaba virando um ciclo, um looping viciógeno de reclamar, de criticar, de se lamentar, ou seja lá o vocabulário que você usa para isso. O que nós temos que entender é que não devemos parar de dar atenção para as pessoas quando demonstram algum tipo de sofrimento, mas sim nós temos que fazer ela entender isso, e nós precisamos entender isso e limitar o nosso cérebro a fazer esse tipo de padrão, porque algumas vezes nós estamos vivendo basicamente pelo sistema límbico, que é a área emocional do nosso cérebro, e nós temos que aprender a entender essas funções. Nós nunca seremos grandes gestores da nossa vida, da nossa carreira, enquanto nós somos grandes gestores da nossa mente. E o que a gente vive no mundo é uma desigualdade cultural. A grande desigualdade no mundo ela é cultural, porque nós não aprendemos na escola esse tipo de conteúdo, nós não aprendemos na escola equilíbrio emocional, não aprendemos na escola autoconhecimento, não aprendemos na escola e nem com os nossos pais a nos relacionarmos, a liderar, a comunicar, a gerenciar o dinheiro, a gerenciar o tempo, a construir uma carreira plena, a ter um propósito, a ter prioridades. A gente não aprende isso de uma forma natural.
Então a desigualdade, ela muitas vezes ela é cultura. A cultura do meio inserido, a cultura das pessoas, e nós temos que aprender a mudar, mesmo que de uma forma tímida, cada um de nós fazendo a nossa parte, mudar a cultura do ambiente onde estamos inseridos. E nos últimos anos eu aprendi, ajudando milhares de pessoas, como eu tenho ajudado, transformando literalmente a vida e carreira das pessoas, que o nosso sistema nervoso ele tem a capacidade de se reorganizar quando ele é exposto a um ambiente onde está estimulando positivamente a nossa vida. E ajudando também essas pessoas, eu tive a oportunidade de conviver com indivíduos, mentores, líderes que construíram grandes feitos na sua vida, na sua carreira, alguns em nível mundial, nacional, interno, familiar, mas as pessoas que, de certa forma, construíram sucesso em suas vidas são pessoas que aprenderam a gerenciar a própria mente. Porque o mundo, ele é um oceano de oportunidades. Ou você aprende a nadar ou morre afogado. Se você se considera um perdedor, você irá encontrar uma forma de perder. Se você se considera um vencedor, você irá encontrar uma forma de vencer, mas essa forma ela é encontrada aqui dentro, na sua mente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, salve, até breve e nos vemos no topo.